Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comente o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro vídeo. Tá de volta, tá na área. Que bom ver o velho Vamp, né? Novo naquela época. E que bom ver o Galvão, novinho. Também a gente tá ficando velho. A gente tá ficando velho. E ó, tem convocação da seleção, a gente viu aqui. Que também tá meio velha. O Senado também tá meio velha. Convocação tá aí na tela. Goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Emerson, Danilo, Alexandro e Renan Lodge. Zagueiros, Éder, Militão, Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos e Thiago Silva. Por que só Felipe do Atlético de Madrid? Meias, Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, o dançarino de passinho. E no ataque, Everton Cebolinha, Firmino, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. A base praticamente a mesma, praticamente não, a mesma base da seleção convocada para as eliminatórias, está na tela aí todos os nomes. E o Tite, sem tantas surpresas, foi logo agora, aconteceu logo agora a convocação oficial. Vamos repercutir então com o Conrado Santana. Conrado, a gente não tem tanta surpresa assim, mas, por exemplo, a gente pode falar do Renan Lodge, na lateral esquerda. O Lodge que perdeu espaço em um certo momento no Atlético de Madrid nessa temporada, que não chama nem de perder espaço lá fora, né? É um rodízio até um pouco natural que acontece na Europa e aconteceu com o time do Simeone, campeão espanhol. Mas da lista inteira, é o que te chama mais atenção? Tem algum outro destaque, Conrado? Eu adoro quando acontece. Porque, né? Ó. Amigo, tá sem amigo. Olha lá, olha lá. Tava no mudo. Aí. Desculpa, que tava muito bom. Tava ótimo. Eu deixaria. Eu deixaria. Mas eles pediram pra avisar. Do que vem agora. Mas é a mesma lista, né? Não mudou nada, né? Absolutamente nada. Só o Rodrigo Caio tinha sido convocado, porque o Thiago Silva sentiu uma lesão na Champions League. Mas, enfim, é a mesma lista. Acho que não tem nenhuma surpresa. O Lodge já foi titular, normal, ele está nessa seleção. Foi reserva, sim, no Atlético de Madrid durante a temporada. O Simeone, por grande parte da temporada, jogou com 3 zagueiros. E aí, quando queria alas, preferiu um jogador mais ofensivo ali pelo lado esquerdo. Às vezes o Carrasco jogava ali, o Lemar, que são jogadores meias atacantes. Então, acho normal e também repetir a escalação, acho que já era a convocação, já era o esperado, né? Não fazia sentido nenhum agora, no meio dessa, já que o time já vai ficar, tirar alguém de lá e trazer alguém de fora, acho que eu já previa isso. Ô, Conrado, com todo respeito à desrespeitada Copa América, que chega aqui a nosso país do nada, de uma forma muito polêmica, por que não dizer assim, mas não tão valorizada, né? Principalmente porque a gente tem tido várias Copas Américas nos últimos anos, então não é mais uma competição que chame tanta atenção comparada, por exemplo, até a Eurocopa, como vai se iniciar nessa sexta-feira, a boa Eurocopa. Aí eu queria te perguntar o seguinte, você acha que é o momento do Tite dar um pouco mais de minutagem a alguns testes? Por exemplo, o Gabi, que começou o jogo contra o Equador como titular e ontem contra o Paraguai entrou faltando 10 minutos. Você acha que, por exemplo, ele pode deixar o Gabi como titular para ele pegar uma sequência nessa seleção? Eu acho que ontem era o jogo para isso, né? O segundo jogo, né? A sequência, jogou um, já jogar o próximo para ele sentir mais. Eu queria ter visto isso. Não sou daquela turma que acha que o Gabigol tem que ter lugar cativo, é certeza na seleção. Eu entendo que se destacar aqui no futebol brasileiro tem um peso bem diferente. Por exemplo, se ele estivesse num time na Europa, por exemplo, onde o Gabriel Jesus é banco, ele joga no Manchester City, amigo. Se ele jogasse num time aqui do Brasil, provavelmente ele seria titular também. Mas eu daria essa continuidade ontem, mas eu acho que na Copa América, valendo taça, ele sabe do peso que tem isso, o Tite não vai brincar com isso, não. Ele vai botar quem ele acha o melhor naquele momento para vencer. Não vai fazer teste, não. Eu também não faria, pra falar a verdade. Eu faria nesses jogos
das eliminatórias, né? Que dá tempo de buscar lá na frente. Agora, competição valendo taça, vamos que vamos 100%. Principalmente porque nas eliminatórias o Brasil já disparou, já está praticamente na Copa 2022. E só pra gente então amarrar, a gente viu os gols agora contra o Paraguai, gol do Neymar. Deve ser muito difícil a vida do cara que não gosta do Neymar, sei que o Conrado gosta também, né? É complicado, né? O cara mais um gol, chegando próximo do Pelé em gol pela seleção brasileira. E agora se preparando. Tem só uma notícia aqui do Caemota, o Gabigol, falado pelo Conrado, não vai viajar para Curitiba, está fora do jogo da Copa do Brasil do Flamengo. O atacante queixou-se de dores após o jogo contra o Paraguai. Exames indicaram edema e ele ficará no Rio tratando. Só volta ao Flamengo, então, depois da Copa América, já que ele está confirmado. Notícia quentinha, fresquinha do Caemota, setorista do Flamengo. Valeu, Caê. E valeu, Conrado. Tamo junto. Obrigado pela companhia aqui no Tá Na Área de hoje. Valeu, mano. Obrigado. Um abraço. Hora de 4h29, daqui a pouco mais da Copa do Brasil aqui no Sport Center. Maravilha, beijão, Cícero, obrigada pelas informações. Cícero falou aí os dois times com desfalques, jogadores servindo a seleção olímpica. Então vamos voltar a falar de seleção, só que seleção principal do Brasil. Vamos rever como foi o jogo, a vitória ontem diante do Paraguai. Vamos lá? Boa, amigos. 2-0, vitória do Brasil nas eliminatórias sul-americanas. A gente já conferindo aí o primeiro gol dessa partida de Neymar. E já no finalzinho do jogo, o Paquetá, que tinha entrado, marcou o segundo, definiu o placar. 2-0, Brasil. E depois dos gols, números sobrando na América do Sul, números do Tite nas eliminatórias. Lembrando que quando ele assumiu, o Brasil era sexto nas eliminatórias, no caso, para a Copa da Rússia. 18 jogos, 16 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Aí você vai ver que na coluna da direita, até para ganhar tempo, é melhor em tudo, tá? Então vou ficar na da esquerda e na do meio. Aproveitamento, 92,6%. Posse média de bola, 62,5%. Finalizações por jogo, quase 15. Gols marcados, 46, ou seja, é muito gol. Chutes contra por jogo, sofre 7 finalizações, 3. Gols sofridos, 5, ou seja, marcou 46, sofreu 5. Pascoal, você cobriu a eliminatória a sua vida inteira. Hoje em dia, paira sobre o Tite essa história, mas no contexto sul-americano e tudo mais. Nunca foi simples, nunca foi fácil. O Brasil nunca nadou de braçada. Pergunta não que isso seja a minha opinião, a opinião tem que ser sua. Eu só estou perguntando, a gente não diminui o trabalho do Tite quando fala aqui na América do Sul? Porque nunca foi assim, Pascoal. A seleção brasileira já conseguiu classificações heróicas para a Copa do Mundo, né? Teve uma época aí que, quando o Tite assumiu mesmo, a seleção brasileira estava ameaçada de não ir para a Copa do Mundo. Vocês estão lembrados disso, não? Quando o Dunga era o treinador, teve essa ameaça e outras ameaças aconteceram para a seleção brasileira. Não é questão de diminuir o trabalho do Tite, é que nós temos que nos contextualizar, entender o nosso contexto de momento, a nossa situação momentânea. Nós temos, basicamente, na seleção brasileira, jogadores que atuam no futebol do exterior. Nós temos na seleção brasileira um nível superior, muitas vezes, aos outros jogadores e às outras seleções. E até pelo formato de atuação da seleção brasileira. Para mim, o Brasil se classifica. O Brasil nunca ficou fora de Copa do Mundo e nem vai ficar fora de Copa do Mundo tão cedo, né? Acho que a seleção brasileira vai se classificar por Catar com absoluta tranquilidade. Pode se classificar talvez já nas próximas rodadas para a Copa do Mundo, dada a sua diferença e a inoperância também de algumas seleções, como a seleção da Argentina, que em 2 jogos teve 2 empates, né? Não conseguiu vencer nas suas 2 últimas partidas pelas eliminatórias. Enfim, o Brasil deve se classificar bem, mas eu não diminuo o trabalho do Tite, não. Pelo contrário, eu analiso como um bom comportamento da seleção brasileira, analiso o treinador da seleção do Brasil como mudando o seu posicionamento em relação a um adversário completamente defensivo, que foi a seleção do Paraguai, para jogar contra a seleção do Brasil. Ninguém tinha vencido o Paraguai até aqui nas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira tinha dificuldade, sim, de jogar no Paraguai nas eliminatórias. Eu estive lá muitas vezes com a seleção brasileira em jogos eliminatórios para a seleção do Brasil e outras competições e via essa dificuldade da seleção brasileira. Mas com o ímpeto do treinador,
treinador, com as mudanças táticas feitas, enxergando o jogo, entendendo o adversário, vi que ele trabalhou muito bem. Então não diminua o trabalho do Tite, em hipótese nenhuma. Eu posso não concordar com algumas situações, mas não diminua o trabalho do Tite pela eficiência da seleção brasileira. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.